Olá a todos, me chamo Pedro e tenho uma palavra para compartilhar com vocês no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 15, que diz: E livraste todos que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E livraste todos o que, por medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que Cristo veio, na verdade, trazer para nós é a nossa libertação. Uma libertação, né? Todo aquele que precisa ser liberto é porque ele foi ou está sendo escravo de algo, né? Então Cristo ele veio para esse único propósito, te libertar. E a Bíblia é clara que fala que a morte, né, o medo da morte nos torna escravo. É por isso que muita gente ela diz, já vi muito adolescente falando, quando eu ficar mais velho eu procuro saber um pouco mais da Bíblia, quando eu ficar mais velho aí não tem mais força, vitalidade, vigor, eu procuro saber de Deus e aí eu me converto e aí tá tudo certo. Por quê? Porque eles consideram que eles têm algo na vida dele, uma força, uma vitalidade que eles precisam gastar antes que venha a morte. Então, absolutamente todo mundo tem medo da morte. E a função do Evangelho é trazer a esperança de que nós vamos ressuscitar um dia, de que vale a pena nós vivemos a terra de uma forma sadia, saudável, de uma forma que glorifique a Deus. Porque depois que nós partimos para o céu, não há como servir a Deus. É por isso que a Bíblia ela nos exorta a fazer com excelência tudo que está em nossas mãos. Quer nós trabalhemos, quer o investimento, a compra de um imóvel, a compra de qualquer coisa, fazer tudo com excelência. Só que a palavra de Deus fala também no livro de Marcos, quando Cristo estava falando lá sobre a explicação da parábola do semeador, ele fala que houve sementes que caíam entre espinhos e esses espinhos sufocaram a semente e a semente ficou infrutífera. Depois ele vem falando sobre, explicando essa parábola e fala que a semente que for semeada entre os espinhos são aquelas pessoas que pelo cuidado da vida, a demasia de cuidado, pelo medo da morte, largaram a palavra. Por quê? Porque a palavra ela vem para destruir preceitos nossos que nós aprendemos com nossos pais. Às vezes nossos pais não foram ensinados na palavra, nossos familiares não foram ensinados na palavra, então contradiz muito o que a palavra de Deus fala. Então o que o Evangelho ele traz é essa libertação de nós mesmos, essa libertação dessa vida terrena, para que nós venhamos a alcançar a salvação das nossas almas. Então, um alerta que nós devemos ter é que nós não devemos nos envolver tão emocionalmente nas coisas, né, que estamos no mundo, né, tão emocionalmente nas coisas do trabalho, no emprego, no relacionamento, a ponto de afetar nossos sentimentos e nossos sentimentos ali afetar nossa salvação. Então, no livro de Filipenses, Paulo ele dá uma palavra sobre isso, né? Paulo ele foi um perseguidor da igreja, ele era chefe comandante do exército do Império Romano, era um cara que viveu muitas experiências, né, como uma pessoa que não temia a Deus ali, mas na verdade ele tinha a lei dentro dele e ele achava que ele estava cumprindo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos. E quando ele teve um encontro com Deus, ele começou a ter de verdade assim, o que seria a vida, né? Que seria conhecer o Senhor Jesus. A revelação de Cristo traria para ele um prazer, de que ele ficaria em dúvida se ele continuava na terra porque ele tinha o ministério dele, apacentar algumas vidas, cuidar de algumas vidas, ou ele ir para o céu. E ele fala que isso é motivo de grande temor no coração dele, ele estava em dúvida, ele precisava escolher. E ele, quando nós começamos a conhecer o Senhor Jesus mais e mais intimamente, nosso prazer, a nossa vontade de estar aqui, nesse mundo corruptível, vai diminuindo. Nós fazemos as coisas para a glória de Deus, é lógico, mas nós nos envolvemos a ponto de perder nossa salvação. As preocupações da vida não nos incomodam mais, porque tamanha a revelação de Cristo que nós temos, tamanha a fé que vem no nosso coração de obediência à palavra de Deus, e que a gente sabe que no final tudo dará certo. Paulo, ele fala em Filipenses 3, a partir do versículo 7, ele fala:
Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Em outras versões está esterco. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vê que a mente de Paulo ele já está voltada à ressurreição de Cristo. Ele está focado, ele faz todas as coisas na terra, porém nada na terra influencia o bastante para que ele venha perder e colocar em jogo a salvação. Então, hoje nós nos envolvemos em coisas, em relacionamento, em projetos, em várias coisas, né? Que influenciam nossos sentimentos a ponto de a gente perder a fé em Cristo realmente. E Paulo fala aqui, ó, não por justiça própria. A gente começa a confiar na nossa força de uma forma de que a gente não ora mais, a gente não tem aquele momento de dependência de Deus mais. Nós temos a simplicidade de saber que a nossa força, a nossa sabedoria, a inteligência que está em nós veio de Jesus Cristo. Então, eu desafio vocês hoje. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia, só que existe um propósito. O propósito é viver para a glória de Deus, viver a santificação, viver como Cristo viveu, para que de algum modo nós venhamos a alcançar, não por justiça própria, mas pela fé em Cristo, a ressurreição dos nossos corpos. Amém? Então, quero que você curte esse vídeo aí, comenta, que eu vou me esforçar para que todos os dias tenham vídeos novos aí, compartilha com seu amigo, tudo. E até mais, Deus abençoe.